Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, com muita polêmica, o Cruzeiro venceu a equipe do América por 2-1, jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série B. O Cruzeiro abriu o marcador com Rafael Sobis, ampliou com o Manuel e o Anderson diminuiu para o América. E antes de eu chegar aqui na questão tática do jogo, de como foi a partida em si desse grande clássico mineiro, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, a gente tem que falar aqui da arbitragem. E falar da arbitragem para essa partida, olha, eu vou confessar uma coisa com vocês, eu nunca vi um pênalti tão mal assinalado como esse que o Delson Freitas fez no choque entre o Potker e o Messias. Para mim, inclusive, a falta foi do Potker. É um absurdo, uma penalidade que não era para ter acontecido, uma penalidade mal assinalada, e isso atrapalhou demais as pretensões do América no jogo. E antes disso, o Matheus Pereira tinha até tocado a mão na bola dentro da área, e aí tá uma questão de interpretação também, se haveria o pênalti ou não, mas o Paulo César Oliveira, o comentarista de arbitragem da TV Globo, garantiu que foi pênalti, então se ele é um especialista, eu vou acompanhar o relator. Então o América não teve um pênalti marcado e ainda por cima sofreu com uma penalidade que foi muito mal assinalada. Isso tudo numa questão de 5 minutos. Mas o futebol ele é assim, vai ter dias que terão erros a favor do seu time e erros a favor dos times adversários. Isso vai acontecer, ainda mais na Série B, onde não há o VAR. E quando a gente lembra que a Série A tem o VAR e a galera fica reclamando, eu mesmo sou um que reclama da má utilização da ferramenta, a gente tem aqui também que dar o braço a torcer, porque claramente com o VAR esse pênalti jamais seria assinalado a favor do Cruzeiro. Bom, como o Cruzeiro entrou em campo? O Cruzeiro entrou em campo num 4-3-3 com 3 volantes. O Luiz Felipe Scolari abriu mão de um organizador, tentou fazer com que o Potker e o Ayrton recuassem um pouco mais para dar espaço para o Rafael Sobis, que estava um pouco mais à frente, mas de fato o time ficou mais bem composto defensivamente. Agora, se a gente falar sobre criação aqui, a gente vai perder tempo, porque o Cruzeiro basicamente não criou, a não ser uma blitz que o Cruzeiro fez no início da etapa final, que inclusive culminou na sequência no gol do Manuel. O Cruzeiro não criou absolutamente nada. Aliás, apesar do Cruzeiro ter até chutado mais do que o América, convenhamos, os dois goleiros em si não fizeram nenhuma grande defesa. E agora falando um pouco sobre como o Lisca colocou o time dele em campo, ele coloca num 4-1-4-1, que teve muita pouca criatividade. O América foi pobre do ponto de vista organizacional, inclusive, e nada lembrou aquela equipe que bateu o Internacional e Corinthians pela Copa do Brasil. Então, tendo isso em vista, o América, que jogou com óbvio, confortavelmente através da sua tabela de classificação, na segunda colocação com seus 44 pontos, o Cruzeiro inclusive está a 13 pontos atrás do América na 15ª posição. O América teve muita dificuldade para pegar o Cruzeiro. E é claro, a questão de ser um clássico, de ter uma rivalidade muito forte entre as duas equipes, isso influencia demais no direcionamento em si da partida. O que me deixou um pouquinho preocupado é que o América está caindo um pouco de rendimento. O time não está apresentando tão boas partidas assim como ele estava fazendo a questão de 3 semanas no máximo. Então o América tem que se cuidar, mas a questão da Série A, na minha opinião, em relação ao time do Lana Drummond, é questão de tempo. Já no caso do Cruzeiro, que vai enfrentar o Brasil de Pelotas no próximo sábado, me chama um pouco a atenção de como o Cruzeiro joga melhor quando entrega a bola para o adversário. É impressionante como o Cruzeiro consegue desenvolver muito mais o seu jogo, dar vazão às suas linhas, consegue distribuir melhor os seus jogadores quando ele está sem a bola. É claro, defender é mais fácil do que atacar, exige menos do atleta, mas pelo menos partindo desse ponto de vista, o Luiz Felipe Scolari vai fazendo
um bom trabalho na equipe celeste. E isso explica muito porque o Cruzeiro tem mais facilidades em vencer, por exemplo, os líderes do campeonato, como a Chapecoense e o América, e perde para o Confiança, como aconteceu na 24ª rodada, na última rodada que aconteceu na última sexta-feira. Cruzeiro, quando ele precisa agredir o adversário, ele tem todas as dificuldades no mundo e normalmente ele não consegue vencer. E aí é que está a preocupação para o jogo contra os gaúchos neste fim de semana. Se o Cruzeiro for para cima, será que ele vai ter condições de vencer o Brasil de Pelotas ou é melhor ele ficar recuado para estabelecer aí um jogo de contra-ataque? Eu posso estar até sendo um pouco dramático aqui nessa análise, mas os números estão aí. O Cruzeiro é um time que teve 33% de posse de bola contra a equipe do América. O América teve os seus 67%, mas o Cruzeiro, como eu falei já, criou mais do que o clube americano. Então, sendo assim, talvez seja uma estratégia de jogo. Inclusive, como eu falei, contra o América, o Cruzeiro optou por 3 volantes. Mas eu, sinceramente, não acredito que o Cruzeiro vai jogar desta forma com o Brasil de Pelotas. O Cruzeiro deve sim ir para cima, deve correr os seus riscos, mas sabe que a sua defesa, às vezes, dá muito vacilo. E falando em defesa, pode ser até um pouco contraditório do que eu estou falando aqui, que campeonato faz o Manuel? Aliás, o Manuel ele é o melhor jogador do Cruzeiro desde que ele voltou à Toca da Raposa, depois de uma passagem muito interessante no futebol turco. O Manuel é um cara que chama a atenção, não só pelo seu vigor físico, mas também pela sua liderança dentro de campo. Ele, sem dúvida nenhuma, para mim, é o melhor jogador desse grupo que o Cruzeiro montou até o momento. E outro jogador que vem se destacando também é o Sobis. O Sobis voltou bem depois da sua passagem por Inter e por Ceará. Vamos ver se o Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas vai conseguir aí abrir uma sequência interessante de vitórias. Mas falar de Série A neste momento, meus amigos, seria uma grande bobagem da minha parte. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.